Bom, hoje nós vamos estar falando sobre a associação de resistores, em particular a associação em série. Na associação de resistores, é o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência ôhmica, ou seja, constante, não varia, que vão estar ligados em série, paralelo ou ainda em uma associação mista. Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, e quando em paralelo, o potencial elétrico é igual aos resistores associados. Só relembrando que resistores são elementos cuja principal finalidade é a geração de calor mediante a passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica, por sua vez, diz respeito à característica dos resistores, que faz com que eles ofereçam resistência à movimentação de cargas no seu interior. Quando um resistor apresenta resistência elétrica constante, para quaisquer valores de potencial elétrico que for aplicado entre os terminais, dizemos que se trata de um resistor ôhmico. Então, o que seria resistência equivalente? É um recurso utilizado para simplificar circuitos elétricos formados por associações de resistores, ou até mesmo para obtermos resistências elétricas diferentes daquelas que dispomos. Quando calculamos a resistência equivalente, buscamos encontrar qual é a resistência de um único resistor, que equivale à resistência do conjunto de resistores. Ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito. Nesse caso, a gente vai fazer um misto, ou seja, essa mistura aí, com outros resistores, para se ter um resistor que talvez não se tenha, ou se quer um valor equivalente. Aqui nós temos aqui uma figura, né, de um resistor, muito encontrada aí nos circuitos. E eu tenho aqui essas barrinhas, onde essas barrinhas aqui, ó, essas listras, é que me dão o valor desse resistor. No caso desse resistor aí, é um resistor cerâmico, ok? Então, numa associação em série, quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na ligação em série, todos os elementos ligados estão conectados no mesmo ramo do circuito, de modo que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Mas a gente tem aqui uma figura onde vai mostrar o que é essa ligação em série. Seria a sua representação. Nesse caso de em série, a corrente elétrica ela é igual para todos os resistores. Por quê? Porque ela vai passar em todos os resistores. Aqui eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3. E aqui em cima eu tenho a representação deles no circuito, tá? Onde eu tenho essa partezinha aqui, ondulada, é um resistor. A outra parte ondulada, o segundo resistor. E essa terceira parte ondulada que é o terceiro resistor. Então a corrente elétrica tem esse sentido aqui, ó, começando pelo resistor 1, passando pelo resistor 2 e chegando ao resistor 3. Certo? Então, a mesma corrente em R3, a mesma em R2, que vai ser a mesma em R1. Para esse caso aqui de associações em série. Então, quando os resistores estão ligados em série, o potencial que é aplicado sobre os terminais do circuito é distribuído entre as resistências. Em outra palavra, toda a tensão aplicada cai gradativamente ao longo de um circuito que é constituído por resistores em série, ou seja, vai diminuindo a tensão. Nesse tipo de ligação, as resistências elétricas individuais somam-se, de modo que a resistência equivalente do circuito é dada pela soma das resistências ligadas em série. Ou seja, é uma figura para ilustrar. Eu tenho aqui o meu potencial, tá? Que é o potencial total. Então tem um lado positivo, onde começa a passagem da corrente. Eu vou ter aqui em R1, potencial 1, R2 no potencial 2, R3 no potencial 3, e assim sucessivamente.
generalizando qualquer resistência, uma potência equivalente. Então, quando eu chego a isso aqui, ó, onde eu tenho meu potencial, a minha corrente e a minha resistência equivalente, eu vou ter que o meu potencial total é a soma dos potenciais. Porque em cada resistor eu vou ter um potencial diferenciado. O meu resistor equivalente vai ser a soma das resistências, porque em cada resistor de valores diferentes eu vou ter uma resistência diferente. Ou seja, na ligação em série, a resistência equivalente é sempre igual à soma das resistências. Resumindo, na ligação em série, as resistências elas se somam. Então, a resistência total, a resistência equivalente, vai ser o somatório do valor de cada resistência individual. Segundo ponto, na ligação em série, os potenciais elétricos se somam. Ou seja, em R1 vou ter o potencial 1, em R2 vou ter o potencial 2, em R3 o potencial 3, em Rn o potencial N. Para saber o potencial total, é só eu somar o potencial em cada resistor. Ponto 3. Na ligação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores. Como a gente viu, voltando aqui, a corrente elétrica vai passar em todos, vai ser a mesma. Corrente que passa em R1, a mesma que passa em R2, que passa em R3 e assim sucessivamente. Então, temos aqui esta fórmula que serve para o cálculo da resistência equivalente a um circuito quando os resistores estiverem em série. Então, eu tenho que a resistência equivalente é o somatório de R1 mais R2 mais R3 mais Rn, ou seja, a quantidade que nós tivermos aí, certo? Aí na legenda, R aqui é resistência equivalente, lembrando que é aquele símbolozinho lá chamado ohm. Bom, temos uma aplicação, um exercício resolvido, tá lá no livro, página 95. Dois resistores, um de 4 ohms e outro de 6 ohms, estão associados em série. Uma bateria fornece aos extremos da associação uma DDP, uma diferença de potencial ou uma tensão de 12 volts. Calcule. Letra A, a resistência equivalente da associação. Então, essa letra A, a resistência equivalente aqui, já que estão em série, nós vamos apenas somar. Então, a minha resistência equivalente vai ser aquele dá nome aos resistores, né? A minha resistência vai ser o resistor entre A e C, tem um A, B, seriam os dois pontos extremos. Entre eles, nomeia-se um ponto C. Então, entre A e C é o resistor de 4 ohms, e entre C e B é o resistor de 6 ohms. Então, vai ser a somatória do resistor de AC mais o resistor de CB. 4 mais 6, 10 ohms. Ou seja, no circuito, a resistência equivalente é de 10 ohms. A letra B, ele quer a intensidade da corrente em cada resistor. Então, para isso, a gente utiliza a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, eu sei que eu tenho a DDP total, que é 12 volts, e a corrente que eu quero saber. Então, primeiro eu vou calcular, obviamente, a corrente do meu circuito, que vai ser a mesma em qualquer resistor. Então, eu já jogo a DDP total para calcular a corrente total. A DDP é de 12 volts, a minha resistência do circuito é de 10 ohms. Substituindo, eu tenho aqui uma corrente de 1,2 amperes. Na letra C, ele quer saber a DDP em cada resistor. Então, para isso, eu vou ter que fazer um cálculo diferenciado, fazer um cálculo onde eu tenho que utilizar cada valor de cada resistor.
Então, vai ficar para o resistor de 4 ohms, aplicando a primeira lei de Ohm, O igual a R vezes I. Então, a DDP no resistor de 4 ohms, eu pego o valor de 4 ohms e multiplico pela corrente do circuito. Então, 4 vezes 1,2, eu vou ter aqui 4,8. O segundo resistor, minha segunda tensão, vai ser 6 vezes 1,2, vai dar 7,2. Essa aí é a minha tensão no resistor 2. E se somar 4,8 mais 7,2 vai dar os 12 volts, que é justamente aqui a minha tensão total que eu tenho no circuito. E a letra D, a potência dissipada no circuito. Isso aí a gente calcula lá por aquela equação P igual a R vezes I ao quadrado. Certo? E nós temos a resistência do circuito, resistência total é de 10 ohms, e nós temos a corrente que percorre o circuito, que é uma corrente de 1,2 amperes. Então, substituindo aí, a gente vai ter que 10 vezes 1,2 ao quadrado, primeiramente 1,2 ao quadrado, vai dar 1,44, vezes 10, eu tenho uma potência dissipada aí de 14,4 watts. Muito bem, agora partindo para os exercícios.